mas que não tinha nenhum envolvimento com o tráfico de drogas e que ainda assim foi baleado na cabeça, e relatos e mais relatos. Inclusive um deputado que não é de esquerda, não sei se vocês viram o vídeo dele Vi, circulando, né, do pastor. Ottoni, que é um deputado conservador, falando de 4 filhos de pessoas das suas igrejas que nunca portaram um fuzil e que foram também executadas nessa operação. Agora, na entrevista que foi dada no dia de hoje pelo secretário de Segurança e pelo chefe de Polícia Civil, eles fizeram questão de dizer o número de pessoas que tinham passagens pela polícia, colocando o número lá em cima. Agora, o que eles não disseram, e o que a gente viu antes, e depois eu vou voltar ao teu questionamento do porquê esse apoio popular, é que lá no IML, o processo de coordenação das perícias que estão sendo realizadas está sendo feita por uma pessoa que tem uma orientação evidentemente fascista. E eu não estou falando de ouvir falar. Eu fui ontem lá. Fui ontem com um grupo de deputados federais, com um grupo de deputados estaduais e vereadores. Essa pessoa é extremamente importante para. Ela é a coordenadora das ações das perícias que estão acontecendo nesse momento no IML. Por esse motivo, inclusive, nós estamos pedindo um processo de federalização e perícia externa. Eu vou dizer para vocês o que aconteceu dentro da sala fechada onde não tinha mais gente. Em determinado momento, pela insensibilidade que ela já tinha demonstrado no decorrer da reunião, a deputada Jandira Fegali vira e falou: olha, eu espero que nunca você passe por o que alguma das famílias que estão aqui fora estão passando. E ela disse: não, não vou passar, porque meus filhos são muito bem criados. Nossa. Repetindo, basicamente, o discurso que o Arthur Duval, Mamãe Falei, fez na internet também, culpabilizando as mães das pessoas que tinham sido assassinadas. É essa pessoa que está no processo de coordenação de todas as perícias que estão ocorrendo. Inclusive, escolhendo quem vai ser periciado antes, quem vai ser periciado depois. Qual é o caso que não deve ser periciado, porque pode levantar suspeitas e questionamentos sobre quem era aquela pessoa. É desse jeito que a coisa está ocorrendo no Rio de Janeiro. Então, assim, tentando responder ao justo questionamento. Eu acho que tem um apelo social a partir da violência que é real, mas tem também, evidentemente, uma linha de orientação pública, midiática, que o tempo inteiro reforça a mensagem de que essa é a solução para os graves problemas que a gente vivencia na violência. Agora, ao mesmo tempo, aquele cidadão que às vezes justifica uma ação como essa, porque se sente amedrontado, porque se sente acuado, porque está tenso com o que está acontecendo, se você pergunta para ele no Rio de Janeiro: olha, Brizola fez 500 CIEPs por aqui, mais de 500 CIEPs. Você não precisa nem completar a pergunta, a própria pessoa vai dizer: ah, se esses mais de 500 CIEPs que o Brizola fez desde lá de trás tivessem continuado a ser incentivados, investidos, trabalhados, o Rio de Janeiro estava vivendo uma outra situação. Eu gostaria que essa pergunta fosse incluída nas pesquisas, porque eu não tenho dúvida que a maior parte dos moradores do Rio de Janeiro vão dizer que sim, que os governos estaduais eles se dedicam a uma tarefa exclusivamente, praticamente repressiva, enquanto não investem estruturalmente em garantias sociais. Quantas escolas o Cláudio Castro fez ou inaugurou durante seu governo? Uma escola. Uma. Brizola fez mais de 500 CIEPs. Olha a diferença, ou a desproporção da realidade, da vida do que as pessoas estão Algum passando. governador depois do Brizola teve alguma coisa produtiva que você vê? Benedita teve um tempo muito curto, porque ela era vice do Garotinho, o Garotinho saiu para ser presidente da República e ela ficou alguns meses no exercício do governo do Estado. Na saída do Brizola, quem tinha uma linha de orientação parecida com ele, inclusive, foi o Nilo Batista, né? Fora isso, é desastre total do que a gente vivenciou na política do Rio. Você pode ter um projeto aqui, o Ocular, que possa ser interessante. Agora, a pergunta é direta, simples e objetiva. Um projeto social que possa ser considerado consistente por parte do governo Cláudio Castro. Se ele conseguir defender num debate público um projeto de garantia social para os moradores do Rio de Janeiro com consistência, eu fico calado e peço desculpas. Ele não consegue, porque não tem. Não tem. Tem um processo de dilapidação do patrimônio do Estado do Rio de Janeiro
de entrega do patrimônio público, irrigando aliados com grana, com muita grana, e ampliação de forças policiais. É isso. O orçamento da segurança pública no Rio é maior do que o orçamento da educação pública. E legalmente, toda a operação, a forma que ela foi arquitetada, ela está coberta? Não está coberta, porque inclusive esse é uma outra coisa, ou seja, além da ilegalidade se tratar de uma chacina, o tempo inteiro ele reclama da ADPF, das favelas. Porra, mas ele não cumpre. A ADPF ele está reclamando de quê? Como se isso tivesse gerado algum tipo de restrição. Só contextualiza pra gente a questão da DPF. A DPF foi uma ação que não proíbe operações e que foi articulada por vários movimentos, partidos políticos e parlamentares, dizendo basicamente que para ser realizada uma operação, foi no período da pandemia, que você tinha que cumprir um conjunto de critérios para que ela viesse a acontecer. Né? Ela não proibia, mas dizia, você não pode fazer de qualquer maneira. Né? Você tem que ter um planejamento específico para tal. Tem inclusive uma discussão mais profunda sobre o caráter dessas operações. Mas isso nem trata na DPF, não está falando em proibir a existência desse tipo de operação. Ali está falando em gerar critérios e limites à realização. Planejar, avisar. Não pode entrar, você vai entrar no bairro enquanto está um monte de crianças saindo na saída da escola. São esses elementos. Mas ele o tempo inteiro, eles utilizam isso como um espantalho. Não só ele, como Bolsonaro. A DPF é que está fazendo, o secretário de Polícia Civil hoje repetiu a mesma coisa. É o que está fazendo a ampliação da criminalidade no Rio de Janeiro. Eles nunca respeitaram a ADPF e existem manifestações reiteradas ao próprio Supremo de desrespeito da ADPF por parte do governo estadual. O mesmo espantalho que eles usaram com Brizola, foi no período de Brizola que se ampliou a criminalidade no Rio de Janeiro, os índices de violência, sem nenhum lastro de prova concreto para conseguir confirmar essas afirmações. Eles repetem agora com a DPF sendo o espantalho da vez. Mesmo com tantos governos passados e as experiências, dá para lembrar aqui o próprio Cabral, como foi citado, Pezão, cara, assim, um atrás do outro, né? A própria passagem de outros governadores, o Rio parece que ele sempre foi se complicando cada vez mais na questão de segurança e sendo desarticulado, talvez por um isolamento dos próprios governadores frente às possibilidades de parceria com o governo federal. Já houve tentativas, inclusive envolvendo Forças Armadas, que a gente viu no que deu também. Muito ruim. Muito ruim. O Exército não é treinado, né, para fazer ronda ostensiva, não faz sentido. Mas só uma dúvida, quando o Exército ficou lá na última intervenção, aquela do governo Temer, o número de mortes, esse tipo de coisa, não diminuiu? Acho que eu vi a informação que esse cara lá, acho que foi 19 meses, né? É um dado controverso. Agora, assim, o dado que a gente não pode, que não é uma avaliação do conjunto das estatísticas, foi durante a intervenção, onde Braga Neto era o interventor, Braga Neto agora condenado pela articulação dos atos golpistas, onde aconteceu o homicídio de Marielle e de Anderson, no Rio. Foi nesse momento? Exatamente nesse momento, quando a intervenção estava lá instalada. Agora, uma comparação entre índices de Pezão para um período curto de intervenção, curto entre aspas, né? Depois com um período do próprio Witzel e logo depois vem o Cláudio Castro, ou seja, você vai estar comparando o ruim com o péssimo numa situação que evidentemente não é positiva para o Estado em nenhuma dessas etapas e com problemas graves e com consequências muito graves, inclusive, para depois da passagem dessa turma no governo. A direita brasileira também está comparando bastante os dados também do governo Benedita, da mortalidade policial, com os do Cláudio Castro agora, né? E o da Benedita parece que é o maior índice da época, né? Eu vi o Rodrigo Pimentel fazendo um vídeo sobre isso, né? O Rodrigo Pimentel é um cara... do BOPE, né? O cara do BOPE, Ele se fantasia como se fosse moderado, ele de moderado não tem nada, né? Ele é um cara de uma linha de orientação de extrema direita, mas ele é muito inteligente. Então ele sempre começa as intervenções dele dizendo um bom deputado, e aí depois ele
porrada. Ele fez a mesma coisa com a Benedita. Já veio aqui. Aliás, é instrutivo, assistam depois. Ele fez a mesma coisa com a Benedita. Uma pessoa séria, já só pelo fato de não ter sido presa em relação ao que aconteceu com os últimos governadores. E aí, já é uma boa vantagem mesmo. Ele começa por aí, mas ele começa por aí para depois botar um vídeo da Benedita para descredibilizá-la numa declaração que ela fez em relação ao comparativo de dados. Eu te confesso que não estou com essa planilha aqui na minha frente para poder fazer uma comparação específica do que aconteceu no período da Benedita em relação ao número de mortes com o que se tem agora. Agora, foi um período muito difícil. Foi um período muito difícil, inclusive, onde se procurou o tempo inteiro descredibilizar a própria Benedita. Teve aquela cena, não sei se vocês lembram disso, do secretário de segurança de Benedita na televisão, onde em determinado momento, com tudo que estava acontecendo, ele começa a chorar. Não lembro, não. Aquilo foi... A partir de então, aquilo foi o elemento de desestabilização o tempo inteiro. Utilizou também um outro elemento que era, de alguma forma, para ter imagens aéreas, mas que acabou juntando com o que foi a declaração do secretário, que acabou chorando na TV, foi um dirigível que passava pelo céu do Rio de Janeiro como um instrumento de mobilização e de acompanhamento das atividades nos territórios. Aquilo também foi encarado publicamente como um instrumento de lentidão e foi muito criticado e atacado pelas forças, principalmente da direita na época. Agora, a Benedita, evidentemente, é uma pessoa correta, uma pessoa reconhecidíssima. Ontem, na reunião, por exemplo, lá no Complexo da Penha, quando a gente chegou, os moradores com muito medo, queriam que a reunião fosse fechada, com medo do que iam dizer, não queriam que entrasse a imprensa antes deles falarem o que falaram. Entre todas as pessoas que estavam presentes, a única, e aí pediram que os deputados federais se apresentassem, deputados federais, estaduais e vereadores que lá estavam, a única que imediatamente foi aplaudida foi Benedita, na hora que Benedita da Silva, espontaneamente, na reunião. Então, assim, tem um respaldo popular evidente por conta da história de vida dela. Depois a Aniele também foi aplaudida, foram as duas únicas pela comunidade local. Agora, eu prefiro destrinchar esses dados que foram trazidos pelo Pimentel e a partir de agora faço questão, inclusive, de fazer isso para fazer também um debate mais qualificado em relação ao que ele traz como fato. Ainda nessa linha de debate qualificado, eu queria perguntar o que você acha da questão da GLO em si, né? Porque acabou acontecendo isso. O Exército Brasileiro, de uma forma geral, os amigos que eu tenho contato, coisas do tipo, eu sempre busco entrevista em relação a isso. O Exército, ele em si, ele não concorda de entrar ali, né? Porque ele sabe que para resolver o problema ali, precisa de um aparato ostensivo, mas também precisa de todo um outro aparato social, cultural que vai amparar ali. O Estado brasileiro precisa chegar ali e retomar de novo esses territórios de uma forma geral. Então, o Exército meio também fica numa posição de eu vou entrar ali com o aparato, eu consigo segurar, eu consigo ser competente para segurar ali e até... Primeiro que o Exército não é para isso, né? O Exército é para defender de uma coisa, mas mesmo assim o Exército ainda tem a capacidade de fazer esse tipo de coisa, né? Tem treinamento. Só que assim, ele fala, eu não vou resolver o problema. Eu não vou resolver o problema, quando eu sair daqui o negócio vai voltar de novo como sempre voltou, né? Até os negócios da UPP, enfim. O ponto é, o Comando Vermelho, de uma certa forma ali, a geral agora, ele teve um baque com isso, né? Inclusive até o principal cabeça acabou fugindo dali, né? Não sei para onde foi para outro lugar, mas ali agora está tendo o território meio que teve um baque. O governo federal, através de uma GLO, não seria bom para entrar ali com qualquer tipo de medida com ocupação? Não acho. Sinceramente não acho. Não acho que essa seja a solução. Eu acho que tem um conjunto de medidas que devem ser adotadas e que foram colocadas num segundo plano. Depois a gente pode até discutir as origens estruturais das dificuldades e dos problemas graves de violência que a gente tem no Rio de Janeiro e no Brasil, mas tem medidas concretas e teoricamente simples que poderiam ser adotadas que modificariam bastante a realidade. Primeiro, o Estado do Rio de Janeiro não tem um plano estadual de redução de homicídios. Eu estou perguntando isso porque assim, minha intervenção em relação à GLO, porque
me parece claro e evidente de que o Estado do Rio de Janeiro não tem condições de dar conta disso. Ou por falta de perspectiva, ou por falta de plano, ou por falta de orçamento, ou por falta de tudo, ou por ter... E aí o pior de tudo, que é o que me parece, por estar adentrado dentro da criminalidade também. A criminalidade me parece que já tomou conta das estruturas estatais. Mas na minha avaliação, não é a GLO o melhor instrumento agora para fazer isso. É a federalização do processo de investigação do que aconteceu. Ali... Eu acho que a investigação ela tem que ser federalizada, porque não foi qualquer coisa que aconteceu no Rio. Esse é um instrumento que tem também uma lógica de favorecer a novas operações, para além do elemento local, tem uma dinâmica também de caráter internacional e nacional nessa história. Do ponto de vista nacional, imaginemos o seguinte: Cláudio Castro, um sujeito que estava em 4º lugar nas pesquisas. A partir de agora ele se elege senador, ele bomba nas pesquisas. Se isso viesse a acontecer, que na minha avaliação não vai, isso é fermento para que ele faça isso repetidamente e que para os governadores dos outros estados, com uma linha de orientação bem parecida, também façam o mesmo. Não à toa eles foram para o Rio de Janeiro para constituir aquilo que chamaram de um consórcio da paz. Uma brincadeira, né? Ou algo parecido com isso. Então, isso estimula essa ação. Agora, eu posso questionar também que um pouco antes dessa operação acontecer, o Flávio Bolsonaro tenha feito uma piada ou uma brincadeira falando que era muito interessante se o secretário de Guerra dos Estados Unidos verificasse as embarcações que andam ali pela Baía de Guanabara carregando drogas, e que existe uma pressão, a gente sente essa pressão no Congresso o tempo inteiro, para que organizações sejam consideradas terroristas, e que as embarcações que já estão sendo bombardeadas na costa da Venezuela e embarcações colombianas utilizem como argumento o fato de que poderiam ser embarcações levando drogas e que essas organizações, então, elas podem ser atacadas pelos Estados Unidos. Esses são elementos que, na minha avaliação, o melhor instrumento de denúncia neste momento do que está acontecendo é um processo de federalização da investigação. Acho que o governo federal nem está se movimentando nesse sentido. Então, e qual o mecanismo legal que o governo ou o Congresso pode fazer para entrar nisso? Graves violações de direitos humanos podem legalmente ter uma solicitação de investigação federal e denúncias relacionadas ao que está sendo realizado, por exemplo, nas perícias sem um acompanhamento externo. Lembremos que no assassinato de Marielle, a investigação começa com a Polícia Civil do Rio de Janeiro. Mas a identificação e os desdobramentos de quem são os autores da execução, vem já com Flávio Dino no Ministério da Justiça a partir de uma atuação federal. Ou seja, o ministro Lewandowski também pode diretamente, ou precisa da PGU, como que é o mecanismo ali? Se houver uma combinação coordenada com o governo do estado do Rio de Janeiro, poderia fazer sem uma decisão judicial para tal. Como eu acho que o governo do estado do Rio de Janeiro não o fará, tem que ter uma solicitação específica. Mas aí também tem uma questão de lisura sobre o processo, certo? Se o governador Cláudio Castro ele quer ser transparente, ele pode abrir. Por que ele não faria isso? Né? Não só pode abrir, mas ele não quer ser transparente, ele não está nem um pouco preocupado com isso, né? Como é o mais racional. Como é que alguém que está acusado do cometimento de homicídios e se questiona internacionalmente a legalidade das ações que foram colocadas em prática, é o mesmo que vai fazer a perícia, a investigação de uma eventual responsabilização futura. E eu não queria só deixar a pergunta que você tinha feito da GLO, seria um instrumento de ocupação do território. Eu perguntei da GLO... Porque eu queria falar de outras medidas que eu acho que são mais interessantes, mesmo no curtíssimo prazo, para poder fazer com que ações de garantias sociais estejam presentes nas regiões. Vou dar só alguns exemplos rápidos, sem tentar fazer um programa mais prolongado. Primeiro, o Rio de Janeiro não tem, como eu disse,
um plano estadual de redução de homicídios. Dados. Quais são as regiões onde tem o maior número de homicídios? Quais são as medidas que vão ser adotadas para que esses homicídios não aconteçam? Isso não existe no estado do Rio de Janeiro. 2. Venda de gás, internet e transporte. Principalmente internet, estão falando, né? Exatamente. Se você consegue garantir que o Estado entre disponibilizando esses serviços para a comunidade local, parte significativa do recurso que é disputado em relação aos territórios deixa de ser objeto de disputa. Mas vocês não relatam que o Estado não consegue entrar nesse território? Porque daqui de São Paulo eu fico imaginando isso, eu até acho um absurdo, assim, porque me parece que existe territórios específicos da qual o Estado não consegue entrar. E não parece que não é um território, parece que é um conjunto de territórios significantes. Mas isso é... Porque é uma barricada num lugar impedindo. Mas isso é uma consequência direta da forma privada como os negócios se estabelecem nesses territórios, um processo de disputa privada em relação a esses negócios. A partir do momento que você entra com uma atividade pública a ser realizado naquele território, se você bota uma antena que garanta sinal para toda aquela comunidade, você já está entrando. Mas agora, se você deixa que naquele território, porque existe uma terceirização por parte do Estado, uma terceirização, inclusive, onde ele possibilita que em determinadas regiões ele não esteja presente, porque está presente o aliado dele, que está elegendo seu representante na Assembleia Legislativa e que explora o gás ali. O Cláudio Castro não teve nenhuma dificuldade nas eleições para governador de entrar na penha. Como é que foi isso? Eu entendo isso, mas eu não consigo entender, Glauber, me parece uma coisa que não faz sentido. Eu vou repetir, vou insistir nisso de novo, não é só questão de ilustração mesmo, para tentar entender de uma forma geral. Sim. Porque assim, eu estou imaginando vou entrar lá com o cabeamento de uma internet pública. Tá? Vou entrar lá, vou ter que passar o cabeamento ou uma antena, coisa do tipo. Se aquele território, a facção, coisa e tal, vai lá e retira a antena, a força que eu tenho para ir lá e fazer aquele negócio garantir, em última instância, é a força policial do Estado. E se esses territórios estão dominados, coisa do tipo, e tem trocação de tiro ou coisa do tipo, precisa de algum tipo de operação. Essa contradição que eu não consigo entender. Mas você está falando está partindo de um pressuposto de algo que nunca foi feito. Ou seja, já foi construído a tentativa de construção de alguma escola na Penha e essa construção foi impedida e precisou, então... Primeiro você está com a força policial para começar a construir a escola, eu estou acabando de sair da PEN e lá está sendo construído um Instituto Federal. Quando você entra com instrumentos sociais que têm apoio comunitário, e um apoio comunitário robusto, evidentemente qualquer tipo de resistência àquilo que você coloca naquele espaço, ela é diminuída pelo próprio apoio social que você vai ter por parte da comunidade. Agora, se você estabelece uma relação de natureza exclusivamente privada de disputa do território, a coisa é diferente. Então, o que eu estou querendo te dizer? Eu não estou tendo uma ilusão ou uma visão romântica de que você vai conseguir fazer tudo exclusivamente através do convencimento oral ou verbal. Mas o que eu estou querendo dizer é essa presença com instrumentos que sejam robustos para garantir aquilo que hoje é disputado economicamente e com o Estado fazendo isso, isso não aconteceu. A disputa, por exemplo, se você vai ter a van do grupo A ou do grupo B, você não teve por parte do governo do Estado ou da Prefeitura do Rio, não, olha, nós estamos aqui tentando colocar vans públicas e não estamos conseguindo. Nem partiu do pressuposto de uma iniciativa que foi tentada e que ela não foi alcançada porque os limites físicos de alguma organização não deixaram isso avançar. O máximo que você tem é o fechamento de posto de saúde, de escola, que é muito grave. Mas isso normalmente acontece quando? Quando se dá a operação combinada, controlada ou terceirizada pelo próprio Estado. Então, não é uma visão de que você não tenha que ter força de segurança. É uma visão de que aquilo que pode ser a garantia social para diminuir o poder privado de disputa no território nunca foi realizado por parte do Estado de maneira robusta por decisão política. Esse é o meu ponto.